Sopa de plebeu, nobre e aristocracia. Nós temos, É seu. eu sei, eu estou tentando organizar, porque a gente, igual eu falei, a gente foi para um lado de história que eu não achei que a gente ia. Então, tem que assimilar. Nós temos aqui, vou até anotar, tá? Nós temos aqui papo de mestre sobre esportes, jogos e competições. Nós temos aqui papo de mestre sobre campanhas urbanas. Nós temos aqui sociedade secreta, organizações políticas e econômicas. Nós temos um papo de mestre para você montar o seu cenário. Tá? E qual que é a ideia de falar sobre a sopa de plebeu com nobre? Nós aprendemos na escola que funcionava mais ou menos assim. Lá no período feudal, que é onde toda a fantasia medieval se inspira, você tinha um pequeno grupo de senhores de terra que possuíam sobre seus domínios dinheiro, terra e militares. Então eles tinham sobre sua tutela o controle da terra através de força militar que lhes rendiam dinheiros. Okay? Para trabalhar nessas terras, você precisava de pessoas. E essas pessoas não funcionava muito bem você trabalhar alguns regimes que a galera aí gostava de fazer em outros lugares. Porque quando você faz um regime de escravidão, você precisa de gente vigiando essas pessoas. E se você faz o sistema capitalista, que ainda não existia, você precisa de uma máquina econômica muito elaborada, coisa que não existia na época. Então, todo aquele regime que vinha de Roma ali foi se transformando no feudalismo, onde o cara que tinha terra e tinha capacidade de controlar essa terra cedia a terra, emprestava essa terra para as pessoas. E essas pessoas trabalhavam ali produzindo coisas. Ele chegava lá, pegava ou grana ou parte dessas coisas como pagamento. E essas pessoas que estavam lá eram seus servos, eram seus plebeus. Eles tinham um sistema de vassalagem. O dono da terra mandava e desmandava. Dali para baixo, você fazia tudo que você tinha que fazer de trabalho, de produção, de tudo, para que você pudesse usufruir daquele cantinho de terra. Até cidades se beneficiavam desse contexto. Porque quando você tinha uma região feudal, você também precisava de comércio. E o comércio em área rural é uma bosta. Porque você tem que ficar andando muito distante para você ter essa troca de mercadorias. Então, por mais que você tenha um sistema ruralista, feudal, com áreas de criação de trabalho muito espaçadas, você tinha centros comerciais que utilizavam moeda ou escambo para você ter a troca de produtos. Hora de história, vai cair no Enem. Só que a galera que mandava e a galera que obedecia não se misturavam. O nobre, normalmente, ele estava numa situação completamente diferente e isolada daquele que trabalhava no campo. Tirando aqueles que tinham a função e a obrigação de, por algum motivo, estar misturado com essa galera, tipo um cobrador de impostos, que normalmente era um aristocrata que estava acima da pobreza, ou você tem um pessoal da guarda, que uma guarda particular, uma guarda de cidadela, que estava acima dessa galera e tinha que ter contato com ela. A grande maioria dos endinheirados, dos senhores, dos lords, não se misturava. Então você não tinha nem a chance de ver isso acontecer. E quando você tinha os cavaleiros e esses outros nobres que guerreavam e se consideravam, e eram considerados como o foco do poder dos lords, né? O braço armado e nobre daqueles senhores do dinheiros, eles também não ficavam ali perto. Por quê? Por mais que eles não fossem nobres, que tem uma casta, um nível, uma origem, ou mesmo um cargo hierárquico muito alto, ele está ali perto da galera lá de baixo, eles estavam normalmente se deslocando para garantir exatamente as suas funções militares, seja de controle, seja de comando, seja de batalha. E aí você tem, nesse regime medieval aí, um sistema de castas muito rígido,
Eu lembro da minha professora, Maria Marciari, que ela falava isso, né? Até chegar no laissez-faire, laissez-passer, que eu nunca mais esqueço do tanto que essa mulher falou, laissez-faire, laissez-passer. Ninguém mais daquela geração. A galera atual não sabe o que que é, porque, Não, porque enfim, eles não tudo estudam, por né? IA. Que é tudo IA, mas nossa, ninguém aguentava mais. Liberalismo, Adam Smith, Adam laissez-faire, Smith. Cara, eu li o laissez-passer. livro de Adam Smith, cara, eu tinha 16 anos de idade. É Nossa, bom, ninguém mas merece. é Aí, bom. nesse caso era melhor. Não, nesse caso era melhor deixar IA. Não, cara, Adam Smith escreve bem, ele não é ruim, não. Leia o Adam Smith e leia Karl Marx, leia os dois. Isso. É, ué, Leia o Capital. leia o É, Capital. rapidinho. Rapidinho você mata, Capital. Não, Não fala, os não 16 usa anos, essas galera. Não leu o palavras Capital juntas. aos 16 anos, não. Não usa essas palavras juntas, É, pois é. né? Então, eu sou a favor de matar o Capital rapidinho. Não, mas o meu ponto é o seguinte: não leio o Capital aos 16 anos mesmo, galera. Você não vai entender Espera, porríssima nenhuma, vai ficar é entediadíssimo. verdade. Enfim, Deixa pra depois. vamos voltar. Então você tinha castas ali muito rígidas, muito separadas, muito isoladas. Só que existia um momento em que isso não era tão, como é que fala, tão quebrado, tão isolado. Quando você tem a adoção das justas como um esporte, quando você tem esse meio, esse material, esse costume tratado como uma forma de exibição, e você sabe que a população precisa de pão e circo, assim desde Roma, você tem um momento em que a nobreza se desloca do castelo. Ela não vai para onde o povo tá? Ela se desloca do castelo e permite que o povo se desloque para um pouco mais perto. E é nesse ponto, lógico que existe todos os minimismos aí, todos os detalhes que acontecia na realidade, é que nós vamos basear a nossa fantasia. É nesse ponto onde você pega esses mundos tão diferentes e mistura tudo numa maçaroca só. Hoje você pode escutar, eu não vou falar o nome desses canais, porque são canais que eram bons e de repente desvirtuaram, mas eram canais que falavam sobre esse tipo de assunto, em que eles mostravam que existiam cavaleiros que tinham status de superstar. O nome deles se espalhavam pela Europa pelos feitos que eles tinham em guerras e pelos campeonatos que eles ganhavam nas justas. Então, quando você começa a juntar essas pessoas, e por essas pessoas estarem ali, você junta os nobres que vão ali para ver a luta, mas para ter esse contato, porque os negócios eram feitos assim, porque você precisava de ter essas mostras de poder e aliança, e você chamava o público, você tem raros elementos onde essas castas isoladas se unem. Elas não estão em contato, mas pelo menos elas podem se ver. E é nesse ponto em que você encaixa exatamente o que a gente falou das campanhas urbanas, a chance de você fazer a sua narrativa onde o sonho do desconhecido em ser alguém conhecido, onde a pessoa que veio do nada pode ascender a alguma coisa. E é esse o ponto que você tem para, eu esqueci a palavra, para adubar aí a sua campanha, desde que tenha esse tema, logicamente. E é legal de ver isso daí. E esses exemplos que a gente trouxe, os dois principais, que é o Coração de Cavaleiro e o Cavaleiro de Sete Reinos, ele vai trazer isso muito bem. Ele vai trazer essa separação, mas vai trazer esse contato, onde de um lado você tem a nobreza, do outro você tem os plebeus, e no meio você tem os cavaleiros, que eles estão só a um passinho de ser plebeus. Eles estão ali, ó. Só que mesmo assim, eles são gigantescamente mais importantes devido ao seu status. É, a possibilidade de mobilidade social é uma coisa muito posterior, né? Sim. Ela só vai acontecer realmente já ali na tertor do modelo feudal. E que é coerente com uma fase em que as justas de fato já haviam se tornado basicamente um esporte, né? Então tem um aspecto relevante a se considerar na hora de construir o cenário, é mais ou menos essa linha de em que momento você está do seu cenário.
Porque tem essa coisa, né? Acho que quem que eu vi uma vez comentando, não sei se foi aqui ou se eu vi alguém comentando isso, que é a gente joga o D&D, que é um sistema medieval, em que a gente trabalha com todos os elementos de feudalismo menos a economia. A gente falou Na com a hora da equipe. economia, capitalismo. Foi. Tudo é feudal, menos a economia. A economia já é capitalista, já é pós-feudal. Então, assim, não, porque tem os vassalos, porque tem os nobres, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem os impostos que os senhores feudais podiam cobrar e não sei o que, blá, 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 blá. Mas na hora, as cidades todas são grandes, todas as cidades têm comércios estabelecidos que vendem o que for necessário, ou às vezes não tem aquilo, mas são bastante, com muita possibilidade de comércio, as moedas são unificadas, tem tudo um. Então, assim, a gente faz um pouco essa transição. O universo de fantasia permite você fazer isso. Então, eu acho que é interessante você, no seu cenário, elaborar em cima disso para saber o que você está fazendo em relação a esse ponto. Você quer fazer uma coisa alta Idade Média ou você quer fazer uma coisa baixa Idade Média? Você quer fazer a sua cavalaria, né, os seus cavaleiros, ou toda essa dinâmica no momento em que ou você nasce nobre e aí você pode ser cavaleiro, ou você nasce plebeu e aí você pode ser no máximo escudeiro. Você pode estabelecer isso. E aí você pode estabelecer que um cavaleiro de verdade é uma coisa que os seus personagens, por exemplo, nunca viram. Ou que de fato vai ser um cara heróico, de fato vai ser um cara fodão, de fato vai ser o cara é general, o cara comanda a cavalaria em guerra e o cara... Você pode estabelecer isso. Ou você pode fazer uma coisa do tipo, não, eu tenho um personagem aqui que a família dele juntou dinheiro, assim, assado, ou você pode fazer o personagem que entrou para a aventura, porque no seu universo de fantasia medieval, o jeito mais rápido de você fazer dinheiro para você poder comprar os recursos para ser cavaleiro é aventura. É mais fácil se você trabalhar a vida inteira, você não vai conseguir. Se você trabalhar na fazenda, ou trabalhar no comércio, ou trabalhar em alguma coisa normal, você nunca vai conseguir dinheiro para o seu sonho de infância de ser cavaleiro. Mas se você for correr risco na masmorra e pegar os tesouros de uma civilização antiga, etc., não sei o quê, talvez você possa se tornar um cavaleiro. Né? No D&D 3.0, cavaleiro era uma classe de prestígio, de combatente. Salvo engano, de guerreiro. Cavaleiro, Senhor da Guerra. Tinha cavaleiro e tinha uma classe de prestígio engraçadíssima que era o cavaleiro Halfling. Que era específico para Halfling. Que é um cavaleiro montado num pônei, que na minha cabeça foi feito de maneira zoeira. Foi feito por piada. Como 90% das classes de prestígio do terceira edição. E 90% das coisas envolvendo Halfling. Então, assim, você tinha uma classe de prestígio, ou seja, você já tinha que ter, e isso era a ideia da classe de prestígio, que era a especialização que depois vai ser incorporada nas subclasses a partir já da quarta edição. Então, assim, no 3.0 e no 3.5, as classes de prestígio tinham essa coisa de ser especialização, e para você ser cavaleiro, você já tinha que ter um histórico como guerreiro. Então, era mais até do que a grana, né? O Ralph tá falando assim, espada já é cara, imagina armadura, que foi o que a gente comentou mais cedo. Uma armadura de placas é alguns anos, uma década de vida de despesas diárias de um camponês. Então, a forma mais fácil era essa. Você já tinha que ter um histórico, não só para ter a grana, que você conseguia talvez mais fácil no mundo de aventura, como para você ter a experiência necessária com combate para fazer aquilo. E eu nunca vi ninguém pegar a classe de prestígio de cavaleiro, justamente porque 90% das aventuras você não estava no seu cavalo. Né? Tipo, eu tenho um cavalo e agora vocês vão entrar na caverna. O cavalo não cabe. Não dá para entrar com o cavalo na caverna. E aí? O cavalo fica de fora. Pronto, toda a sua especialidade da sua classe não serve para nada agora. Mas era legal. Mas era legal e tinha o lore, que eu me lembro bem, que era uma coisa de você ser reconhecido. Tinha uma coisa meio herói popular.